Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões sobre o ano novo, que eu espero que saibamos construir um ano novo muito feliz. Porque essa época do ano, eu penso que muitos de nós nos deixamos envolver por esse arraigado pensamento, sentimento dentro de nós, um sentimento até de felicidade para muitos de nós. Quando chega o mês de dezembro, a gente já começa os estudantes todos já aguardando, ansiosos as férias, muitas famílias também. Então essa época significa sempre o final do ano escolar, as comemorações nas empresas, as viagens, ou simplesmente as férias no descanso da própria casa. E, enfim, é uma data sempre esperada com muita alegria para muitas pessoas. E esse ano que terminou, ele termina sem, contudo, terminar ainda de todo o acontecimento mais marcante do último século, que foi a Covid, que, inclusive, continua ainda fazendo algumas vítimas. Lembrando que as pandemias sempre acontecem e têm acontecido regularmente há 400 anos. Então, em 1720 houve uma pandemia, 1820 outra, etc. 2020 tivemos a pandemia do corona. Esta pandemia deixou milhares e milhares e milhares de lares enlutados, porque, por estatística, nós sabemos que cada morte impacta muito fortemente a vida de pelo menos 6 pessoas. Então, a gente pode ter uma ideia de quantas pessoas estão começando esse ano com o coração enlutado, ainda chorando a saudade dos amores que foram, né? E ainda também estamos tentando compreender quais as transformações que seremos capazes de fazer em nosso modo de viver após esse período de tantas dificuldades como foram os 2 últimos anos, né? Então, nós vivemos uma experiência traumática e para muitas pessoas significou oportunidade, como em período de crise é o período onde a gente pode mais buscar o crescimento, né? Então, muito aprendizado, muita busca espiritual, o sentimento de religiosidade aumentou para muitas pessoas, embora nós percebamos que muitos de nós não conseguimos aprender absolutamente nada, e o final da crise mais séria da pandemia foi comemorada por muitos simplesmente como uma oportunidade de voltar à vida social, aos bares, aos shows, às viagens, as comemorações, tudo isso muito saudável, muito justo que aconteça, mas não deveria ser essa a nossa única preocupação. No entanto, o tempo passa. Será que o tempo passa? Einstein esclarece que para aquelas pessoas que conhecem física, essa separação entre passado, presente e futuro é uma mera ilusão. É uma questão de percepção. O passar do tempo, na verdade, ele não existe. O tempo se caracteriza por um eterno presente. E a notícia triste não é que o tempo não passa. A notícia é que nós é que passamos pelo tempo. E temos a impressão que o tempo está passando. Como quem estivesse andando num ônibus e olhando a paisagem e vendo a paisagem passar. Mas a paisagem está fixa, nós é que estamos passando. Assim também, passado e futuro não existe, estamos vivendo esse eterno presente e precisamos mais do que nunca, neste terceiro milênio, nesta época que se inicia a transformação do planeta todo, nós precisamos de mais do que nunca aproveitar essa oportunidade de estarmos reencarnados agora. Esse período de final de ano, princípio de ano, é uma época muito importante porque os espíritos, os nossos anjos de guarda, os espíritos que nos ajudaram
a planejar esta encarnação de agora, antes de renascermos, né, esses espíritos, eles se aproximam de nós quando nós estamos com essa energia de reinício, de recomeço de ano. Eles gostam de aproveitar essa época e, se nós damos chance a eles, eles se comunicam conosco durante o desdobramento que ocorre pelo sono físico, e nesse desdobramento eles começam a rever conosco todo o nosso planejamento reencarnatório. Eles começam a nos ajudar a avaliar o que caiu no descuido, qual a característica, por exemplo, que a gente renasceu com ela, que era a nossa característica a ser mais combatida nessa existência, a característica onde várias oportunidades da nossa vida iam nos mostrando que era hora de desenvolver, por exemplo, a paciência, a tolerância, a aceitação. E quando nós viemos com uma característica, uma virtude muito falha ainda em nós, a vida nos oferece várias circunstâncias para que a gente vá aproveitando para aprender o vivenciar daquela virtude. Então, os nossos anjos guardiões, eles se aproximam de nós para ver com a gente o que ficou no descuido, o que ficou sem conclusão, para que nesse impacto de renovação eles consigam incutir realmente em nós a vontade de recomeçarmos, de entendermos que é tempo de mudança. Porque esse impacto de renovação que muitos de nós estamos sentindo é exatamente essa energia de mudança no campo magnético de todo o planeta. Há uma energia de mudança no campo magnético de todo o orbe. Então é essa energia que nós precisamos de pegar carona nela. Então nós devemos procurar mais do que nunca a conexão através da prece antes de dormir, da prece ao acordar, com os nossos anjos guardiões, que eles virão com certeza nos dizer, nos relembrar para que renascemos nessa existência, por que estamos aqui. Existem pessoas que vai aproximando o Natal, vai aproximando o Réveillon, elas caem também numa tristeza, uma depressão estranha. Existem muitas pessoas assim. No Natal, os psicólogos avaliam que é aquele momento que muitas pessoas passam o ano inteirinho sem pensar em Jesus, sem buscar a própria espiritualidade, passam o ano inteirinho sem olhar ao lado quem que está sofrendo, quem que precisa de ajuda. E quando o clima de Natal começa a nos envolver, vem aquele drama de consciência, daquele familiar que nós não visitamos há tanto tempo, daquele outro com quem nós estamos brigados, daquela pessoa, daquela família que a gente sabe que estava enfrentando muitas dificuldades financeiras e nós simplesmente ignoramos. Então o Natal nos chama para esse sentimento de fraternidade, de solidariedade, e a consciência de muitos pesam por não ter feito nada durante o ano. E o pesar da consciência já é um passo em direção a novas realizações, que a própria alma da pessoa vai sentir necessidade de ser útil, de dar alegria, que é realmente a única forma de tê-la de volta, é quando a gente prodigaliza essa alegria para alguém. Então, muitas pessoas ficam tristes, o Natal é por essa razão, o Réveillon que também nos chama para muitas reflexões, e a tristeza vem quando vem junto também aquela sensação de vazio, aquela sensação de falta de rumo, quando a pessoa, por certo, possa ter abandonado o seu projeto reencarnatório. Então a consciência está sempre pesando. Recebemos aqui muitas pessoas no centro que dizem: eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu sei que está faltando algo para eu fazer. Então é realmente alguém que esqueceu o objetivo principal pelo qual renasceu, e a gente sugere realmente a busca do Evangelho de Jesus, que vai iluminando as nossas consciências aos poucos, porque o Espiritismo, como toda religião cristã, não faz convertidos,
Aquela pessoa que se converte, pronto, agora eu sou de Jesus. Não, a natureza não dá saltos. E Jesus vai entrando paulatinamente, gradativamente em nossos corações e depois promovendo as mudanças necessárias, né? Então há muita energia no ar. Todas as mentes do planeta estão pensando nesse ano que se inicia. E isso cria em todos nós essa energia de renovação. É onde a gente busca novamente a nossa lista de bons propósitos. Eu espero que vocês tenham feito uma listinha de bons propósitos. Há quantos anos vocês estão repetindo essa listinha? Então é preciso ter metas. Eu não gosto dessa palavra metas, porque parece empresa, parece cobrança. E o Evangelho é algo natural que nos acolhe, nos dando o nosso tempo de florescer, como e quando nós quisermos, né? Porque, na verdade, o ano velho se tornou velho tão repentinamente, né? Ele continuará sempre o mesmo. O ano novo vai ser velho do mesmo jeito, se nós não nos renovarmos. Se nós não compreendermos que a renovação é sempre uma dádiva, uma bênção, e que toda a espiritualidade que rodeia a humanidade terrestre está aí, os que estão ligados a este planeta, ao progresso do planeta, todos eles estão recebendo diretamente a divina influência do Cristo e quer ver os 30 bilhões de pessoas, ora, os 30 bilhões de espíritos que pululam na Terra entre encarnados e desencarnados, porque nós somos aproximadamente no planeta quase 8 bilhões, já chegamos a 8 bilhões, né? 8 bilhões e um pouquinho. Então, existem 30 espíritos que a morada deles é na Terra. E eles, muitos, estão ansiando e esperando, com muita esperança, a oportunidade de renascer. Renascer hoje em dia, a gente pode observar em todos os países, a taxa de natalidade tem caído, as pessoas têm optado por ter pouquíssimos filhos ou nenhum. E então os espíritos que estão querendo reencarnar, eles estão aguardando há muito tempo. E eles ficam nos olhando encarnados, e quando nós perdemos o nosso tempo, eles lamentam que a gente não esteja despertado para compreender a bênção de estarmos aqui. É sobre isso que você vai falar um pouco também, né, Márcia? Então, o ano vai continuar sendo velho, e se nós não nos renovarmos. E Jesus disse, Mateus anotou no capítulo 9, versículo 16, que ninguém deve colocar remendo de pano novo no tecido velho. Quem é costureira deve saber, o tecido está esgarçado, você pega um pano novo e remenda e esgarça mais, porque não tem condições de você renovar em cima do que está velho. É isso que Jesus quis dizer quando nós vamos tentar construir algo novo em nossas vidas, mas nós temos que abandonar o tecido da nossa vida, o que a gente teceu até hoje, de corroído, de puído e de velho. E é do benfeitor espiritual Emmanuel, num livro sensacional que deve estar até em nossa cabeceira, que se chama Palavras de Vida Eterna, onde cada mensagem que você abre tem ali um ensinamento que te apazigua, que te harmoniza e te dá vontade de seguir em frente. São palavras de bom ânimo. E o Emmanuel diz que não devemos conservar, que não colocar tecido novo significa que nós não devemos conservar as lembranças amargas do ano que passou. As lembranças amargas do ano que passou devem ser esquecidas. As mágoas, a tristeza, o desânimo, a lembrança de tudo ruim que possa ter nos acontecido, este é o tecido velho, que nós não devemos conservar. E Emmanuel diz que para tentar construir um ano novo em cima dessas lembranças, é o famoso colocar um tecido novo
num lugar já esgastado. Então ele fala que, ele dá o exemplo do que nós devemos deixar para trás. Ele diz, se a gente viu o sonho desfeito, se vimos ir embora os que amávamos, se fracassamos em nossos empreendimentos, se encontramos abandono e desilusão, ele diz que devemos deixar isso tudo para trás e recomeçar. É uma bênção de Deus, faz parte da lei de Deus, nos abençoar para nos incentivar a este recomeço. E ele diz que se na natureza tudo se renova, como a beleza da primavera, ela estará sempre presente na primavera seguinte, por mais que o inverno seja doloroso. E que nós também somos natureza. E assim como na natureza nós temos o fulgor do sol iluminando o horizonte a cada manhã, que desse modo também nós devemos desfazer do que for imprestável para nós. Sabermos desvencilhar do inútil, dos enganos, das ilusões, das aflições desnecessárias. E Emmanuel nos convida a limpar o nosso interior de qualquer emoção negativa e de qualquer sentimento menos digno. E a gente então pensa que devemos limpar o nosso interior de emoções negativas e sentimentos menos dignos, se no dia de ano a gente tomar banho disso ou daquilo outro. Se a gente pular 7 ondas, deixando para trás isso ou aquilo, que acreditar na iluminação dos fogos de artifício como algo luminoso para o nosso ano novo. E nós sabemos que é tudo isso muito lindo, mas nós temos que aprender a acender a própria luz. Então, ele recomenda que nós devemos recomeçar, porque qualquer esforço que nós fizermos com firmeza, tudo vai girar em torno desse nosso pequenino passo. É mais ou menos como a figura do Zaqueu, que na época de Jesus, ele era uma pessoa que havia enriquecido explorando os empregados, espécie de até de uma agiotagem. E ele, de repente, ele tem vontade de conhecer Jesus. E ele só queria ver Jesus, porque ele já estava começando a se sensibilizar e ouvia pessoas falarem maravilhas sobre Jesus. Então, ele sobe numa árvore chamada sicômoro, porque ele era baixinho, o Zaqueu. Ele só queria ver o mestre. E ele tem aquela dificuldade, ele sobe numa árvore e Jesus, ele dá um passo, em relação a Jesus. E Jesus para, olha para ele lá em cima da árvore e diz: Zaqueu, hoje ainda eu vou à sua casa, eu vou jantar com você. Então ele fala: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Então a gente dá um passo em relação à nossa luz interior e nós teremos milhares de ajudas, assim como se nós dermos um passo para a beirada do precipício, não vão faltar influências espirituais negativas que vão também fazer por onde nós nos mantenhamos nessa beirada ou até dar um empurrãozinho para ver se a gente cai mais depressa. Tudo é uma questão de sintonia. Nós podemos construir um ano muito bom a partir de nós mesmos, à medida que nós continuarmos tentando fazer o melhor que nós pudermos, repensar os nossos valores, corrigir nossos passos, dar nova direção à nossa estrada, modificar os comportamentos equivocados. Sim, tem que ter um momento que nós temos que parar, rever as atitudes equivocadas e dar um basta. Tem que ter um momento desse basta. Porque a felicidade que nós esperamos para este ano de 2023, a felicidade que nós desejamos aos outros, não é dádiva de Deus.
Deus não dá a felicidade para ninguém, e por mais que isso seja assustador, Deus não dá a felicidade, porque se Ele desse, todos nós teríamos a mesma cota de felicidade. E tudo que nós recebemos de forma diferente não vem de Deus. A felicidade que nós tivermos, nós vamos usar o dom que Deus nos deu de construí-la. Isso sim, Ele deu. Ele é um Pai justo e amoroso. E Ele não daria felicidade para um filho e para outro não. Mas Ele deu a todos nós, as condições de construir essa felicidade. Vocês acreditam que somos capazes de fazer isso? Nós temos que pedir constantemente a presença dos amigos espirituais, nos fortalecendo e nos encorajando, para saber quem realmente nós somos. Nós não estamos prontos. É muito importante a gente ter essa percepção de nós mesmos. Não estamos prontos. A frase que a gente costuma dizer, eu sou assim, você sabe que eu sou assim, não condiz com a nossa realidade. Nós somos seres em constante evolução. E a perfeição relativa da espécie humana nos aguarda. Então, nós não estamos prontos. Nós não somos um cérebro desgastado, sem disposição de aprender coisas novas. Nós não somos pessoas inúteis, incapazes de promover nas nossas vidas as mudanças necessárias. Nós não somos os escombros das nossas catástrofes emocionais. Nós não somos o lixo que atiraram em nós, por vezes. Nós não somos nada disso. Nós não somos corações ressecados pela mágoa, incapazes de perdoar, incapazes de amar de novo. Nós não somos isso. Nós somos espíritos imortais, em passagem por este planeta, vindo de uma caminhada evolutiva de milênios e rumo aos milênios que nos aguardam à frente. Então, se nós estivermos em Cristo, nós vamos sentir sempre que as coisas antigas já passaram e as coisas novas podem perfeitamente serem reconstruídas quantas vezes se fizerem necessárias em nossas vidas. Eu passo a palavra para a Márcia agora, que vai falar um pouquinho sobre o Evangelho, e hoje, ao final, a gente ainda vai receber o passo coletivo com vibrações um pouquinho mais longas do que de costume, pela importância da bênção do recomeço, tá? Então, ao final, eu volto novamente.